Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. E vamos iniciando mais uma aula de português, a nossa penúltima aula, né, do ano letivo de 2020. Ainda teremos mais uma aula essa semana, nossa última aula. E vamos embora, né, gente? Acabamos finalizando aí o ano letivo, muitas coisas ainda para vermos, mas vamos embora aqui, a gente tá avançando, né? E esse ano temos aí um novo desafio, uma nova etapa na nossa vida, o oitavo ano, né? Todos vocês aí, se Deus quiser, vão passar e estarão em uma nova fase da vida de vocês. Assim, esperamos, tá? Então, nossa penúltima aula, já estou com saudade de vocês. Nossa penúltima aula aqui de português e também de artes, né? Também nossa penúltima aula de artes. Nossa última aula de artes será essa semana também, tá bom? Enfim, né? Vamos agora voltar para o que interessa de fato. Na última aula nós corrigimos a prova de português de vocês até o nono, correto? Corrigimos até o nono, portanto agora nós vamos corrigir o restante, que é a 10ª questão e a proposta textual. Hoje será a nossa última aula sobre a correção, tá? Só temos as 2 questões para corrigir. Acredito que hoje tenhamos tempo suficiente para realizar a correção das mesmas, tá? Também, pessoal, eu vou realizar uma correção utilizando alguns livros, algumas provas de vocês, tá bom? Como eu falei para vocês, acho que já mencionei isso anteriormente, tiveram algumas fugas de temas, como sempre tem, e eu quero justamente elencar essas fugas para vocês. Eu vou fazer a leitura de algumas provas, né, de algumas propostas de vocês. Claro que não vou mencionar o nome da pessoa, vou apenas ler um pouco da sua prova e mostrar para vocês de que forma essa pessoa ela conseguiu fugir do tema, ela desviou do tema, que é basicamente a parte mais importante da prova, é você permanecer na mesma linha de raciocínio. E muita gente tem dificuldade com isso, né? Com essa questão de se manter no mesmo tema, beleza? Mas a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso daí, né? Como é que a gente pode... Algumas dicas que a gente pode continuar ao mesmo tempo, tá bom? Mas antes a gente vai responder a 10ª questão, paramos na nona, e em seguida a gente faz essa correção da proposta textual. Eu também vou colocar aqui para vocês um exemplo de uma proposta textual minha, tá? Eu vou falar sobre a minha proposta textual, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como vocês podem articular, estruturar e finalizar, iniciar, desenvolver a redação, a proposta textual de vocês. Claro que a resposta aqui foi pessoal, cada um teve uma proposta diferente, cada um escreveu de uma forma diferente, tá? Mas vocês têm que seguir toda a estrutura padronizada. Isso aí vocês já estão cientes, já sabem, né, que todo gênero textual ele tem a sua padronização. Então a gente vai ver isso agora, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Na última, a gente respondeu o nome, né, que é durante esse período de pandemia, as famosas fake news, que são notícias falsas sobre um assunto específico, receberam grande repercussão e se propagaram bastante. É correto afirmar que fake news pode ser considerada um gênero textual? Se sim, justifique sua resposta. Então, será que a gente pode considerar as fake news como um gênero textual? Será que elas são consideradas como gêneros textuais? Se sim, você vai justificar a sua resposta, tá? Então, mas a resposta aí é sim, pessoal. As fake news, elas podem sim, e elas são, na verdade, consideradas gêneros textuais. É um gênero textual bastante parecido com o da reportagem, tá bom? A diferença é que na fake news a notícia é falsa, né? Já na reportagem, o que está sendo reportado na maioria das vezes, né, é verdadeiro, tá bom? Então, é sim considerado um gênero textual, mesmo sendo mentira. Algumas pessoas colocaram aí, né? Não, não é porque é falso, porque a informação é falsa.
Eu sei, pessoal, a informação é falsa, mas a fake news ela tem uma estrutura. E justamente o fato dela só ter informações falsas já a torna como uma fake news. Porque se ela só tem mensagens falsas, informações falsas, então isso já é uma característica da fake news, já é uma estrutura da fake news. Então, qualquer texto que tenha uma estrutura, características específicas, eles têm um gênero textual específico também. Por exemplo, a reportagem sempre tem título, sempre tem data, sempre tem fonte, né? Enfim, tudo isso aí é necessário, tá bom? Vamos ver agora o 10º quesito. Na França, moradores de rua ganham 328 mil reais na loteria com um bilhete sorteado que receberam de doação. 4 moradores de rua que pediam esmolas em um bar de Brest, no oeste da França, ganharam 50 mil euros, cerca de 328 mil reais, com um bilhete premiado que um cliente local lhes doou, e formou a empresa de loteria FDJ, Française des Jeux. Ontem, eles pediam esmolas perto do bar à meia-noite, em Brest, e um cliente que saía do local lhes doou o bilhete que havia acabado de comprar por €1, disse a empresa em um comunicado. O texto acima não pode ser considerado como reportagem, pois não apresenta as características necessárias para um texto de reportagem. Marque a alternativa que indica corretamente o que falta no texto para o mesmo ser considerado uma reportagem. Ou seja, pessoal, esse texto aqui, apesar de parecer muito com uma reportagem, né, de ter basicamente toda a estrutura necessária para ser uma reportagem, ele não pode ser ainda considerado uma reportagem. Por que não, professor? Porque ele não tem todas as informações, as características e estruturas de um texto cujo gênero é a reportagem, tá bom? Então, o que é que está faltando aí? Quando a gente estudou o gênero textual reportagem, a gente viu que ele precisa ter o quê? Precisa ter a informação, né, que é a reportagem sobre um conteúdo específico, um assunto que eles debatem lá, enfim, né, tem que ter isso, a gente já sabe, né, que é o conteúdo. Além do conteúdo, precisa ter o quê, pessoal? Precisa ter também, na maioria das vezes, título, né? Título para indicar sobre o que é a matéria, para dar mais ou menos uma ideia no leitor, para que ele já tenha mais ou menos uma noção sobre o que ele vai ler. Precisamos ter aí a fonte, né? Ou seja, de onde tiramos a informação. E precisamos ter também data de publicação e a autoria. A autoria é a pessoa que realizou a reportagem, né? E data de publicação é quando a reportagem foi realizada. Então, aqui, pessoal, a gente já vê que tem muitas coisas faltando. Primeiro, vamos lá. A reportagem, ela tem título? Tem. A reportagem, ela tem título. Tá bom? Então, o título é Moradores de Rua ganham 328 mil na loteria com bilhete sorteado que receberam de doação. E uma curiosidade é que o título ele é justamente para chamar a atenção do leitor para ler a reportagem. Portanto, capriche no título, coloque um título bem chamativo, que realmente faça a pessoa querer vir e ver o que é que você está querendo reportar. Né? Você tem que atrair a pessoa para a sua reportagem. Então, você precisa colocar um título bem convincente, bem resumido, normalmente na voz passiva, tá bom? Que é o que dá mais ênfase ao sujeito. Fazendo isso, você vai estar chamando a atenção dos seus leitores. Data de publicação. Não estou vendo nenhuma data de publicação aqui. Como a gente pode ver, não tem nenhuma data de publicação. Não tem nenhuma data de publicação. Ou seja, acontece que não tem data de publicação, também já não é considerado mais uma reportagem, né? Vamos ver o que está falando. Autoria também não tem autoria, né? A gente não está vendo aí quem foi que realizou
essa reportagem, portanto, fica aquela dúvida, né? Fica aquele questionamento. E temos aí, por último, a informação, né, que nós temos aqui. Pronto. Esse texto aqui, pessoal, então, no caso, ele tem título, tem informação e tem fonte. Então, falta aí a autoria e falta a data de publicação. Então, letra A, mais seriedade? Não. Até porque há reportagens que são justamente no intuito mais cômico, né? Engraçado, mais divertido. Nesse caso aí não é, mas já tem seriedade suficiente, tá bom? Letra B, mais informação. Não, pessoal, porque aqui nós temos informações suficientes sobre o que eles querem, o que foi abordado. Tá bom? A gente pode ver aí que tem informações suficientes. Então, não é mais informação. Tá bom? Letra C, data, fonte e autoria. Essa é a resposta correta, tá bom? Precisamos de mais datas, precisamos de data de publicação. A fonte já tem, mas precisamos ainda da autoria. Então, há dois aspectos aqui, dois complementos que estão faltando e que são de extrema importância para a reportagem. Até porque, pessoal, como eu já falei para vocês, acho que eu até simplifiquei, né? A pessoa colocar uma reportagem sem a data, ela vai comprometer a reportagem. Digamos que você é um repórter de emprego, né? Você fala sobre oportunidades empregatícias e surge uma nova oportunidade, deixa eu colocar aqui embaixo, para trabalhar em um restaurante. Aí você coloca que o restaurante está contratando 1000 novas pessoas. 1000 novas pessoas. Os interessados em comparecer à sede de trabalho na rua do Bom Pastor. Tá. Pronto. Aí digamos que a pessoa lê, essa aqui foi bem breve, né? Só para mostrar para vocês. A pessoa lê essa reportagem aqui, vai lá, né, na Rua Bom Pastor, leva o currículo todo arrumadinho, faz o currículo, né? Se prepara, desmarca compromisso, enfim, faz tudo o que tem para fazer para poder ir lá na Rua do Bom Pastor para poder entregar o currículo. Chegando lá, ele vai procurar, né, a vaga de emprego, vai falar com o gerente lá, não, eu vi uma vaga de emprego de um restaurante que está contratando 1000 novas pessoas, eu vou me candidatar a essa vaga, eu vou colocar meu currículo aqui, eu vou ser chamado, são 1000 pessoas, eu com certeza vou ser uma dessas, e isso e aquilo. Aí o cara diz, amigão, essa vaga aí essas vagas aí, essas 1000 vagas aí desse restaurante já inspiraram desde 2013. Esse anúncio aí, essa reportagem foi em 2013. Então, ó, o cara, em pleno 2021, ele foi lá procurar uma vaga que encerrou há basicamente 8 anos atrás, tá bom? Por quê, professor? Porque não tinha a data de publicação, o que comprometeu a reportagem. Porque se não tem data, há informações que só podem ser feitas se tiverem a data. Se não tiver data, a informação não pode ser comprometida, pode talvez ser ou não ser do interesse do leitor, tá? Nesse caso aí, como a reportagem é de 2013, não faria nem sentido ele ir lá na Rua do Bom Pastor, né, entregar o seu currículo, pelo simples fato de que ele já não tinha, a vaga já não estava mais disponível. Então, isso foi o que aconteceu. Então, na reportagem precisamos ter a data de publicação também. Tá bom, pessoal? Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai para a nossa proposta textual, tá bom? Como eu falei, muitos fugiram um pouco do tema. Vamos lá. Considerando a importância dos gêneros textuais, explique por que o artigo científico e reportagem são gêneros textuais tão importantes e qual a utilidade dos mesmos na nossa sociedade. Aí, como eu falei, teve gente que fugiu do tema, como professor. Teve gente que foi falar de coisas completamente aleatórias. Teve gente que falou de
falou apenas sobre a estrutura do artigo científico, a estrutura da reportagem, e acabou esquecendo de falar sobre a importância dos mesmos, tá bom? E é isso que nós vamos falar agora. Eu vou usar como exemplo algumas provas de vocês, de como é que vocês não devem fugir do tema, tá bom? Vou usar como exemplo algumas provas, não vou mencionar os nomes das pessoas, tá bom? Vou apenas ler umas partes dessas provas e mostrar para vocês se essa pessoa fugiu ou não do tema e por que ela fugiu do tema e como é que ela pode consertar esse erro aí, tá bom? Teve gente que falou apenas da estrutura do artigo científico da reportagem. Disse que a reportagem tem que ter título, isso e aquilo, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber por que eles são importantes na nossa sociedade, qual a utilidade deles. Então, você vai focar nisso. Por que eles são importantes e qual a utilidade. Por que eles são importantes e qual a utilidade. Por que eles são importantes e qual a utilidade. Você apenas vai focar nisso. Então, é apenas o que você precisa focar. Beleza? Então, vou utilizar agora como exemplo algumas das provas de vocês para exemplificar para vocês, tá bom? Só um minuto.